Vocês sabem que as aulas, né, de saúde da criança e do adolescente, boa parte delas já estão disponíveis no canal do YouTube, então, se por um acaso você cair, né, na conexão ou ficar muito fraca para acompanhar através do time, você pode assistir lá na playlist de saúde da criança e do adolescente, que tem essa aula disponível lá. Hoje, como essa semana nós temos 2 encontros, né? Então, hoje a gente fala sobre até a gravidez na adolescência e deixar para falar sobre as ISTs amanhã. Só um pouquinho. Confirmem para mim se vocês estão enxergando o slide enfermagem na saúde da criança e do adolescente. Sim. Tá. Bom, então nós estamos na 4ª unidade do livro didático. Vamos falar sobre a enfermagem na saúde do adolescente, né? Nós falamos lá no início da saúde do neonato, da saúde da primeira infância, né? E agora nós chegamos na parte da saúde do adolescente. E para que a gente possa falar da saúde do adolescente, a gente precisa entender, né, quem é esse adolescente, né, e onde é que está escrito, né, o que é esse adolescente, como que o que compreende essa fase aí da adolescência, onde esse adolescente ele não se enxerga nem como criança, tampouco ele se enxerga como um adulto, né, e em que aspecto da sua saúde isso interfere na relação que ele tem com os seus familiares, com os seus amigos, né? Uma vez que durante a fase da adolescência, um dos pontos mais importantes ali é a socialização, né? Onde ele passa a socializar independente dos pais, independente dos responsáveis. E essa socialização, ela prevê, né, por exemplo, o contato com questões voltadas, né, determinantes do processo de saúde e doença que saem daqueles que afetam diretamente apenas na fase da criança, né, que é aqueles que estão relacionados à sua família em si, né? Então, ele passa a ter outros riscos também. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente está contido na Lei 8.069, de 1990, dispõe sobre a proteção, amparo, ambos integrais a crianças e adolescentes. Quando a gente fala do ECA, quando a gente fala dos adolescentes, relacionados ao ECA, nós estamos ali, está descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança compreende até os 12 anos de idade incompletos. Então, completou 12 anos, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente entende que se trata agora de um adolescente, né? E esse adolescente, ele prevê, né, até os 18 anos, 18 anos completos. Bom, o que é que a gente entende a partir daí? Mas e no caso da menina que tem a menstruação antes dos 12 anos, bom, a gente está falando desse Estatuto da Criança e Adolescente e ele tem, como ele está contido na lei,
Então, a lei ela é clara, ela precisa de um ponto, né, de referência. Esse ponto de referência é a idade. Então, independente, né, dos fatores relacionados ao processo de saúde e doença, dos fatores relacionados ao amadurecimento, né, tanto dos caracteres secundários, quanto a questão da própria, do desenvolvimento biológico, desenvolvimento social dessa criança, independente disso, né, está contido, né, até 12 anos é criança, né, a partir, né, entre 12 anos e 18 anos, compreende a fase da adolescência. Cabe à família, à comunidade, à sociedade em geral e também ao poder público zelar por esse grupo com absoluta prioridade, né, garantindo acesso à saúde, garantindo acesso à alimentação, à educação, ao esporte, lazer, cultura, a profissionalização, a dignidade, liberdade, convivência familiar e comunitária e também garantido o respeito, né? Então, aqui nós temos dois artigos importantes do ECA, né, que vão nos falar a respeito da saúde e deste adolescente em si. Se a gente entender que saúde, né, como lá nas leis orgânicas do SUS, saúde compreende todos os fatores determinantes do processo de saúde e doença, o que é que nós temos relacionado a esse artigo 4, né? Que cabe, né, ao poder público, né, cabe à família, à comunidade, à sociedade em geral, garantir, né, que esses adolescentes, essas crianças e esses adolescentes, eles tenham, né, o acesso, né, a esses determinantes, esses fatores, esses determinantes que podem, né, estar relacionados ao processo de saúde e doença. Então, aí a gente precisa garantir a educação deles, a gente precisa garantir a educação, a gente precisa garantir o lazer, a cultura, uma alimentação adequada, né? A própria profissionalização, né, muito discutida com relação ao adolescente, porque durante muito tempo isso tem sido desenvolvido e durante uma fase ali da nossa história, nós temos a questão do trabalho infantil e quanto que isso interfere no garantir essa profissionalização, né, porque existem, né, relações voltadas para o trabalho infantil e existem relações voltadas aos estágios onde os adolescentes fazem, né, as suas atividades de estágio, que não são atividades laborais propriamente ditas, mas são atividades de estágio, e essas atividades estão relacionadas à profissionalização, e isso está garantido, né, pelo ECA. Então, a gente precisa sempre lembrar que existem pontos a serem discutidos quando se fala de trabalho infantil e se fala também da relação com os estágios para os adolescentes, né? Programas de jovem aprendiz, né, são políticas públicas que levam em relação, né, levam em consideração este artigo, né, que é o artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a contagem realizada em 2017 pela Fundação Abrinq, aqui no Brasil, existem aproximadamente, né, no período, esse período de 2017, aproximadamente 60,5 milhões de crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 19 anos. Né? Isso corresponde, né, correspondiu no ano de 2017, 29,6% dessa população geral do Brasil. Né? É um quantitativo grande, né? Ainda, se nós lembrarmos lá da pirâmide etária, né? Nós temos aí praticamente 30% da população de 0 a 19 anos. O que é característica de um país, né, com as nossas características no sentido de desenvolvimento em si. 55 milhões de pessoas neste mesmo Brasil vivem em situação de pobreza. E aí a gente tem
que levar em consideração o seguinte: se eu tenho 30%, praticamente 30% da população geral do Brasil, né, em uma faixa etária de 0 a 19 anos, e eu tenho nesse mesmo Brasil 55 milhões de pessoas, né, que vivem em situação de pobreza, dificilmente eu vou estar nesse país, né, com uma relação onde não há, né, o trabalho infantil. Porque se eu tenho, né, desse quantitativo de 55 milhões de pessoas, né, 17,3 milhões sendo crianças de 0 a 14 anos, e em situação de pobreza, o desafio ele é enorme, porque no país nós temos, além da violência infantil, né, que pode estar acarretada ali, essa violência infantil, as próprias condições, a gente não pode generalizar, mas a gente precisa abrir sempre os olhos, porque os problemas, né, é, socioeconômicos, eles levam, né, a outros problemas, né? Então, a violência infantil, o trabalho infantil, a própria questão da gravidez na adolescência, a criança em situação de rua, isso tudo faz parte de desafio relacionado, né, a esse nosso país, com essas disparidades enormes, aí, iniquidades enormes, que levam em consideração esse número grande, né, de crianças e adolescentes, né? Se nós temos, né, e é uma relação praticamente que autoalimentada, né? Se eu tenho um grande número de crianças e adolescentes e tenho um país, né, com situação, uma situação de pobreza tão grande, tudo indica que eu permaneça tendo esse número de, né, essa relação do número de crianças e adolescentes, né, grande nos próximos anos também, né? Porque, como vocês bem sabem, os países desenvolvidos, né, essa pirâmide ela inverte, né, ela acaba afunilando em sua base, ou seja, eu tenho cada vez menos, né, nascimentos, né, cada vez menos as famílias têm um maior número de filhos, né, o que tem ocorrido aí no nosso país, mas ainda não em todas as dimensões da sociedade, né? Parte da sociedade permanece com um número elevado de filhos, né? O que leva essas famílias, né, a uma situação de vulnerabilidade cada vez maior. Então, violência infantil, trabalho infantil, gravidez na adolescência, criança em situação de rua, são desafios que nós enfrentamos no nosso país, desafios sociais, estes que e geram um impacto grande para a nossa atividade de enfermagem na saúde da criança e do adolescente. Professor. Pode falar. No caso da prostituição infantil, ele entraria no trabalho infantil, juntamente? Ela entra na violência. A gente não leva em consideração a prostituição infantil em si como sendo um trabalho infantil, porque o trabalho infantil em si a gente vai levar em consideração quando é aquela criança que ela trabalha, mesmo que informalmente, mas não em uma situação de abuso. A prostituição em si, ela é um abuso, ela é uma violência, né? Então, ela é um outro crime que está, né, além do crime de trabalho infantil. Nós temos no trabalho infantil aquela criança que algumas empresas, né, pegam as crianças para executar determinadas atividades de trabalho em si, remunerando de uma forma bem quase que irrisória, né, por ser uma criança, o desenvolvimento de em ambientes, né, onde essas crianças realizam o trabalho para buscar um determinado sustento, ajudar a família. Muitas das vezes elas estão ali com o intuito de ajudar, mas nem sempre isso acontece. O que acontece de fato é que a criança acaba sendo
o grande responsável pelo sustento, né? A gente consegue visualizar cada vez mais, infelizmente, aqui. Logo quando eu cheguei no estado, a gente não via tanto isso, né, nas ruas, mas hoje a gente consegue visualizar com uma frequência maior, criança guardando carro, criança vendendo bombons na rua, criança vendendo capinha de celular e como ambulante. Então isso tudo é trabalho infantil também, e a gente precisa levar isso em consideração. O que leva o adolescente a procurar o serviço de saúde? E qual deve ser a postura do profissional enfermeiro, frente a esse usuário? O que é que leva esse adolescente a buscar o serviço de saúde? O que é que vocês imaginam? Se vocês estão lá na unidade básica de saúde, esse adolescente ele foi buscar o quê? Olha, na minha percepção, às vezes eles vão buscar algumas informações, né, que eles não contêm dentro de casa. No caso que os pais, né, deveriam tentar e conversar com os filhos, principalmente sobre o início da sexualidade, da vida sexual. Eles vão atrás de preservativos, entre outras coisas, principalmente posto de saúde. Então, acho que é mais ou menos isso. Alguma outra busca que os adolescentes fazem? Alguém mais quer contribuir? Normalmente é isso que a gente enxerga, né? O adolescente ele vai em busca de serviço de saúde, para que ele possa ter informações a respeito dessas mudanças que ocorrem, né, no seu corpo, e são mudanças físicas que envolvem, além da mudança biológica, mudanças comportamentais, mudanças sociais. Isso faz com que ele busque um amparo. Um amparo esse que nem sempre ele encontra na família, né? Então ele acaba buscando o serviço de saúde para sanar dúvidas, né? Buscar métodos, né? Contraceptivos ou métodos que possam, né, impedir qualquer contaminação através de infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso pode ser uma das questões envolvidas para o adolescente, né, buscando serviço de saúde, né. Mas o adolescente ele tem inúmeros outros, né, problemas de saúde que ele pode ir buscar o serviço. Pode ser devido a qualquer alteração, né, no seu processo de saúde e doença que ele pode vir a buscar um serviço. Essa pergunta que a gente faz no início é justamente para que a gente possa inicialmente buscar nesse nosso imaginário uma visão geral do que as pessoas têm sobre o adolescente, né? A gente pensa inicialmente que o adolescente só busca, né, devido a esses problemas, mas talvez, né, isso é o que a gente enxergue e não somente o que ele busca, né? Então, o que faz de fato, né, a diferença aí é primeiro escutar esse adolescente, identificar qual é a real necessidade dele. O adolescente pode estar, né, buscando, por exemplo, devido a uma situação de drogadição. Ele pode, de repente, com a questão da utilização do álcool, né? Então, tudo isso pode estar voltado à sua saúde. Então, qual é a postura que esse profissional enfermeiro, né, deve ter, né, com relação a este paciente? A postura mais importante que o profissional enfermeiro deve ter, né, com qualquer paciente, é o acolhimento. Acolher o paciente é a principal atividade que nós temos nesse início, onde o paciente ele busca, né, a ajuda, ele busca esse primeiro contato
primeiro passo é justamente, né, acolher esta pessoa. E acolher significa ouvir, né? Ouvir a pessoa, né? Não julgar as suas atitudes, e sim saber ouvir, né? Saber ouvir, saber compreender o que está se passando com este adolescente. Preocupações com a saúde do adolescente que são atuais. Nós temos um grande problema hoje, relacionado à saúde do adolescente e cada vez mais relacionado à saúde da criança, né? Porque cada vez mais a criança está inserida neste meio mais cedo, né? Então, é um problema importante aí, que é apontado pela, pela própria Organização Mundial de Saúde, né? É o gaming disorder, né? O que seria esse gaming disorder? São distúrbios, né? É um distúrbio em games, um distúrbio em jogos, né? Esses jogos de computador, esses jogos de videogame mesmo, né? De consoles, né? O que é que nós temos aí? Nós temos adolescentes e cada vez mais crianças, né? E assim, em período de pandemia, né? Nós temos uma dificuldade maior, né, dessas crianças interagindo e realizando atividades externas. Então, aquilo que era uma alternativa para afastar essa criança, esse adolescente dos games, né, dos jogos, da tecnologia ali que está ficando cada vez mais dependente dessa tecnologia. Hoje, com a situação da pandemia, lá se vão meses, né, onde essas crianças não podem realizar atividades, né, ou pelo menos não deveriam estar realizando essas atividades externamente. Aí muito se discute, pode ou não pode, né? Bom, primeiro ponto, se as escolas não estão abertas porque 12 crianças não interagem, por que que eu vou deixar com que essas 12 ou 20 crianças joguem bola no campinho da rua, no campinho do bairro, né? Então não faz sentido algum, né? Se eu não estou levando as crianças para a escola, eu levar essas crianças ou aceitar crianças para brincar, né, naquele pátio, naquela casa, isso faz com que a circulação do vírus continue, né? Mas voltando à questão da game disorder, né, desse distúrbio em games, né? A Organização Mundial de Saúde, ela define como sendo um padrão de comportamento persistente ou recorrente, de gravidade suficiente para resultar em um comprometimento significativo nas áreas de funcionamento pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional, né, e em outras áreas também, né? Se vocês observarem, né, talvez próximo de vocês tenha algum adolescente, né, que em determinado momento, né, esteve afastado das relações sociais, né, daquela família, daqueles amigos, né, porque ele se envolve diariamente, né, e algo e é dia e noite, né, voltado para esses games, né. Isto é algo importante, isto é algo que afeta, né, as atividades de vida diária desse adolescente. Eu tenho aqui próximo, né, um vizinho que ele deve ter em torno de 13 anos, né? Eu estou morando aqui há 2 anos. No primeiro, no primeiro ano, né, morando aqui na casa, esse meu vizinho, ele mora exatamente na casa ao lado, né? No primeiro ano, eu não vi esse menino uma vez sequer na rua. E assim, no ambiente onde nós moramos, tem piscina, né? Tem o tem campo de futebol, tem quadra de tênis, né? Tem praça. Então,
as crianças e os adolescentes, eles têm a possibilidade de andar de bicicleta na rua com segurança, jogar bola, jogar, né, praticar atividade física. Mas em nenhum momento desse primeiro ano em si, eu vi esse menino utilizando desses espaços. E aquilo não só me preocupou, mas também preocupou outras pessoas, né? Mas assim, conversando com um dos familiares dele, que os adultos acabavam utilizando mais esses espaços de convivência, conversando com um dos familiares dele, adulto, e este nos falou que não, que o menino era simples de resolver, era só comprar, né, emprestar o cartão de crédito para que ele comprasse as armaduras e roupas e armas, não sei o que, do videogame, né? Do jogo de Fortnite aqui. Que o menino ele passava manhã, tarde, noite, às vezes madrugada, esse menino estava jogando, né, na frente do computador. E isso é algo que preocupa, não pode deixar de preocupar as pessoas que estão à volta, né? Então a gente precisa, em algum momento, montar, né, criar estratégias. Então hoje, né, depois de um ano ali, hoje já faz 2 anos que a gente, né, convive, né, no segundo ano a gente elaborou estratégia para tentar tirar esse menino da frente do computador, né, chamando ele para participar com a gente de outras atividades, né, externas. Aí agora, com a situação da pandemia, isso fez com que ele retornasse para essa atividade. Então fica mais difícil, mas não só ele, como tantas outras crianças, tantos outros jovens, né, que para se afastar, né, dos riscos, do vírus, acaba se aproximando, de outro risco aí, que é o distúrbio em games, né? Então a gente precisa sempre ponderar, né, como que a gente vai afastar essas atividades aí que podem causar um prejuízo. Para quem já, né, brincou com esse tipo de tecnologia, sabe que no momento em que você inicia ali, né, você acaba abstraindo de outras situações da vida, e aí acaba não se alimentando, acaba não utilizando, não interagindo com outras pessoas, né, que estão na própria residência. Interage, sim, está conversando com outras pessoas que estão do outro lado da tela, do outro lado do videogame, mas ali, né, aquela convivência familiar, ela se perde, né? Ela acaba se fragilizando muito. Então, a game disorder é uma situação importante aí para que a gente trabalhe na saúde da criança e do adolescente, né? Mas são só esses games que são prejudiciais? Pode falar, Brisa. E assim, no caso, o game disorder, ele não só atinge, né, a família ou a comunicação externa, né, com as pessoas, mas também atinge em questão do estudo, né, também, porque eles ficam tão vacinados pelos jogos, eles acabam também deixando os estudos de lado. E isso pode desenvolver outros tipos de distúrbios, como o déficit de atenção, onde a criança ela acaba não prestando atenção mais nas coisas, né? Por exemplo, às vezes eu falo com meu irmão, ele é muito viciado em jogo, eu falo com meu irmão, é como se ele não estivesse aqui, né? Ele não presta atenção no que eu estou falando, ele presta atenção em outra coisa, mas não no que eu estou falando, né? E às vezes ele anda com a falta de sono, né? Que ele desenvolve durante o jogo, que às vezes ele passa de madrugada, jogando. Então, durante o dia, às vezes ele parece um zumbi. Então, assim, isso atinge não só a relação interfamiliar, como das pessoas ao lado dele, né, os amigos, mas também aos estudos, e entre outras coisas, né, que vem trazendo também outros desenvolvimentos de distúrbios, e etc., como também a ansiedade, né, que ele ficou uma pessoa muito ansiosa também, depois que ele começou a jogar, tudo mais. Essa tua colocação ela é muito importante, assim. Eu não sei se vocês em algum momento
jogaram, né, utilizaram dessas ferramentas para entretenimento, né, mas acredito que sim. Eu utilizei de jogos de computador, de videogame logo no início, e eu me lembro de um jogo que vocês devem conhecer, que era aquele o The Sims, né? Acho que ainda tem, eu vi um dia desses no, nas Americanas, aqueles cartões para jogar o jogo ainda. E aí, e esse jogo, ele era, você montava ali uma vida, né, no computador. E o interessante é o seguinte, que essa vida, ela poderia levar ali as 24 horas do dia, ou então você poderia acelerar essa vida, né? E é como aquele filme que o rapaz acelera também com o controle remoto, e depois e ele vê que tudo que ele faz com o controle remoto, ele acaba afetando a sua vida de fato, né? Então poderia trabalhar um filme desses em um grupo de adolescentes, por exemplo, para ele ver que quando ele tenta, né, escapar daquilo que afeta a sua vida, ele acaba tendo depois prejuízos importantes. É uma comédia que acaba nos levando a essa reflexão. Mas quando a gente fala desse adolescente que está vivendo, né, aquele jogo, ele deixa de viver a sua vida real, né, que é isso que você está relatando. Ele anda como um zumbi, né, dentro de casa, porque de fato ele não dormiu, né? Talvez a personagem dele lá, né, tivesse dormido, mas enquanto o personagem estava dormindo, ele estava fazendo determinadas outras, né? É, organizando ali, configurando outras coisas no próprio game. Então isso acaba fazendo com que essa criança, esse adolescente, ele não tenha horas de sono adequada, ele se afasta dos estudos, alguns, né, buscam, né, estudar muito determinadas coisas, né, mas pouco outras coisas. Por exemplo, tem games aí que é necessário que saiba, né, matemática, né, ou que aprenda determinados raciocínios matemáticos importantes. Mas fica uma aplicação muito restrita, fica uma aplicação muito voltada para aquele ambiente, né? E ele não consegue visualizar, não consegue transcender aquela habilidade para outras situações. Então acaba invertendo. E o papel do professor do século XXI é justamente esse, é tentar encontrar, né, uma forma de resgatar esses, esses aspectos aí que o adolescente ele acaba aprendendo, né, determinadas situações para que ele possa se voltar aos estudos. Mas a gente enxerga, né, através dessas duas imagens aí que nós temos, né, são só os games que são prejudiciais? Será que é só o videogame em si? Será que são só os jogos, né? Ou existem outras questões aí que também envolvem? E quanto que os adultos estão relacionados a esse problema relacionado, né, e que está levando essa criança, esse adolescente à desordem, né? Então nós temos aí crianças, né, no, no intervalo da aula, a gente imagina assim que estão com as mochilas, todos ali com telefone, né? Os jovens, né? Todos, né, esperando ali com telefone também. Preocupações importantes que nós temos aí com relação à saúde do adolescente, né, e da criança. Vocês viram que nos últimos anos aí nós tivemos problemas voltados para a própria baleia azul, né? A baleia azul teve desafios aí terríveis, né, que afetaram a saúde de crianças e adolescentes ao redor do mundo, né? Num jogo que preocupou muito pais, preocupou muito professores, né? Iniciava ali com pequenos, né, desafios até
problemas importantes, né, e até chegando ao suicídio, né? Então, uma questão muito importante que precisa ser muito resgatada sempre é esse tipo, né? Talvez não volte à baleia azul em si, mas outros desafios no mesmo sentido podem surgir. A gente precisa estar sempre atento com relação a isso. Se a gente digita lá no Google, né, desafios no YouTube, né, vocês vão ver que tem inúmeros desafios aí que afetam a saúde das crianças e dos adolescentes, né? Cada vez mais, né? E agora no período da pandemia não tem como a gente falar que as crianças não estão envolvidas, porque onde tem internet, né, a criança está ali, o adolescente está assistindo um YouTube, ou tá agora o TikTok, e tem outras ferramentas aí, que é muito rápido, né? Um instalar de dedos, você tem outro aplicativo, com outro desafio, com outra atividade, mas quando você observa, assim, teve próprio programa de televisão mostrando, acho que foi no ano passado que mostraram aqueles desafios onde crianças estavam fazendo desafios com desodorante em aerosol, né? Fazendo desafio apertando, né, no plexo um do outro, aquele próprio aquela brincadeira, né, que estavam fazendo aí da rasteira, né, um no outro, são desafios, né, físicos, né, que eles acabam copiando de, de, de desafios que estão publicados no YouTube, né? Então, a internet 2.0, que é onde nós temos não somente produtos que são controlados, que são enviados, né? Mas sim, cada um pode publicar o que quer publicar, né? Desde que não afete ali outros, né? Questões que estão diretamente relacionadas a desordens, né? Então você pode gravar um vídeo e até que esse vídeo seja denunciado, né, ele pode ter causado mal a muitas pessoas, né? Teve até tem um outro personagem, que é aquele personagem do Pateta, muito divulgado também, né, que também convidava, né, convidativo ali a, a desafios e a própria questão do suicídio, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. A própria questão da Momo, se vocês lembram, né, a Momo que aparecia aí nos filmes infantis, isso tudo precisa ser trabalhado, né? Desde a criança, desde o adolescente, mas isso está afetando, né? Se a gente fosse fazer assim uma reflexão, essa criança, esse adolescente que hoje está com problemas relacionados a essas desordens, né? Eles tiveram acesso a esses equipamentos de que forma? Porque hoje a gente entende, né? Hoje, né, durante a pandemia, crianças têm mais acesso a telefones, a computadores, porque eles estão estudando assim como vocês, né? As crianças em muitas escolas no país, né, não em todas, infelizmente, algumas não retornaram, né, à atividade mesmo que remota, mas muitas escolas estão em atividade remota. Isso faz com que as crianças tenham acesso a determinadas ferramentas, a determinados equipamentos. Mas, durante muito tempo, né, nos últimos anos aí, os pais eles chegam cansados, por exemplo, do trabalho, né, e aí eles não têm tempo ou não se dão a possibilidade de sentar e brincar um pouco com os filhos, né? O que é que eles fazem? Eles chegam e entregam o telefone para a criança, né? E ao entregar o telefone para a criança entende, então aqui está o mundo, né? E aqui eu vou assistir, eu vou jogar, eu vou fazer determinada atividade nesse telefone, né? Ou então
Os pais estão conversando e aí a criança, porque faz parte da interação social, o desenvolvimento dessa interação social, a criança se meter na conversa dos pais. E aí os pais brigam e falam, não, vai assistir televisão, vai jogar videogame, pega aqui o celular, né? A gente empurra isso para a criança, né, enquanto adulto, e depois a gente não sabe por que que a criança está envolvida em desafios, envolvida em desordens, né, em distúrbios de videogame, mas quem criou, né, quem criou essa oportunidade, né, fomos nós. Existe um projeto, eu devo ter falado para vocês em algum momento aí durante a disciplina, que é um projeto desenvolvido lá na Universidade de São Paulo que chama Nossas Crianças Janelas de Oportunidades. Mas essas janelas de oportunidades, né, são janelas físicas, janelas reais, onde a gente precisa brincar com a criança, interagir com a criança, fazer atividades com essa criança, e não janelas para o mundo virtual, que são janelas incontroláveis, né? Se a gente não tem ferramentas adequadas, se a gente não tem limite, né, para manter essa criança utilizando uma ferramenta que essa geração de millennials, né, eles parece que nascem já sabendo utilizar esses equipamentos, mas precisa ainda de um certo controle dos pais, né, porque senão a gente perde o sentido da utilização real e acaba aquilo que poderia ajudar em determinado momento, aproximar famílias distantes, por exemplo, aproximar a própria diminuir essas distâncias durante a própria pandemia, durante a própria um dia chuvoso aí que poderia a criança interagir com seus colegas, né? Então aí nós temos uma ferramenta que acaba com o mau uso se tornando uma grande vilã nesse sentido, mas a gente precisa sempre levar em consideração de que a criança não tem a ferramenta, né? Quem tem a ferramenta são os pais. Então a gente precisa buscar aí uma forma de trabalhar não só a criança, mas de repente trabalhar também com os pais a respeito do uso adequado dessas ferramentas. Não adianta a gente falar para a criança, olha, você não pode utilizar o telefone, né? E aí quando a criança vai se alimentar junto com os pais estão utilizando o telefone na mesa, né? Ah, porque a criança tem que entender que os pais estão ali, mas eles estão trabalhando utilizando o telefone. Mas a gente aprende através de exemplos, né? Se a criança não está vendo que é trabalho, a criança está vendo que é telefone, que os pais estão ali durante a alimentação usando o telefone. A criança vê os pais sentados no sofá, no lugar de assistir a televisão, né, que está ligada ali, os pais estão no telefone. E aí o que a criança entende? Que dá para assistir televisão, conversar, falar no telefone ao mesmo tempo. E aí fica aquela criança que ele não está nem assistindo televisão, nem conversando e nem usando telefone. E aí gera todos os problemas de déficit de atenção, da hiperatividade, da ansiedade, né? Porque é muito rápido. Se eu quero, né, determinada atividade, se eu quero uma vida rápida ali na internet, no jogo, isso é muito fácil saciar as necessidades daquela personagem de uma forma muito rápida. Na vida real, isso não é tão rápido assim. Então, isso gera um transtorno de ansiedade importante. Eu vou rodar um vídeo importante agora que é sobre a gravidez na adolescência. Eu peço só que vocês me digam se vocês estão escutando ele ou se eu vou. Deu para ouvir? Vocês conseguiram ouvir o início do vídeo? Só que abre a reportagem.
Isso, tá bom. Mas é impressionante, porque a gente olhando assim, a gente vê muita gente, menina novinha mesmo. Isso, vai, força. Já tá aparecendo a cabecinha dela. O sexo sem preocupação. 9 meses junto. Só fazer amor sem camisa. Você tomou pílula? Mas você sabia que pra fazer efeito você tem que tomar todos os dias, ou não? Não? A notícia da gravidez. Eu quase tive um infarto. Eu pensei em tudo, né? Falei, nossa, sou jovem ainda, meu. E as festas? E a escola? E aí, como vai ficar? O Profissão Repórter mostra as mudanças na vida das meninas grávidas na adolescência. Aqui no quarto. Aí vovó fez o quê? O salão da vovó. A saída de casa. Que eu sinto muita falta. Mas é o que eu escolhi, né? As novas responsabilidades. Ô, Bruna, com quem você aprendeu a fazer os penteados dela? Não, eu aprendi a fazer nas minhas bonecas, né? O desafio de estudar e de arranjar emprego. Quando você fala que tem filho, eles ficam meio assustados, né? Eu acho que a pessoa pensa, ela é irresponsável, né? O descuido com a saúde. Eu não sei se ainda tem, tinha sífilis. Vocês foram médico? Da mãe, da segunda-feira. O que aconteceu? Ela estava indo, de repente, ficou em casa. Ela ficou em casa, mas porque ele não deixou ela vir. Você disse que é ciúmes? É ciúme. Gente, eles têm até uma roupa especial pra grávidas, né? Um uniforme especial pra grávida. Os bastidores da notícia. Os desafios da reportagem. Agora no Profissão Repórter. Aqui no Acre, 27% de todos os bebês que nascem são filhos de mães adolescentes. É por isso que a gente veio até Rio Branco para acompanhar um pouco a rotina dessa maternidade. Então, só nesse momento, são quantas adolescentes aqui na maternidade? Nesse momento nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 com a do PPP. 8. E olha as idades aqui, ó. Ó, 17, 15, 14, 14. E de 15 a 19 a gente tem a faixa etária em que mais tem partos aqui, né? 617 é o número de partos normais registrados de janeiro a outubro deste ano na maior maternidade do estado. Você teve quando ela? Ontem, E você tem quantos anos? 17. Você é o pai dela? Sim, Quantos anos você tem? 19. E como foi, assim, a vinda dessa neném? Assim, vocês chegaram a planejar mesmo ou aconteceu? Mais ou menos. Como é que foi? Foi dádica de Deus, né? É impressionante, porque a gente olhando assim, a gente vê muita gente, menina novinha mesmo. Na sala de espera do pré-natal, encontramos uma menina de 14 anos, grávida de 5 meses. A avó quis preservar a identidade da família. Ela começou a namorar escondido, eu não sabia. Na época em que você teve essa relação com o pai da criança, você chegou a usar camisinha ou tomar pílula? 2 vezes. Você tomou pílula? Mas você sabia que para fazer efeito você tem que tomar todos os dias, ou não? Não. Pra você ter ideia, tem paciente que chega pra nós que o marido fala que não tem que usar anticoncepcional porque senão vai trair. É o primeiro? E quantos anos você tem? Tem 16. Você é o esposo dela? Você tem quantos anos? 20. E como é que foi assim a chegada dele? Vocês pensaram, planejaram antes ou aconteceu? Aconteceu. Porque meu sonho sempre foi ser pai, né? Ah, então você queria, mas você não. Eu também, mas agora vem. Nossa, toda sala em que ela entra tem pelo menos 2 menores de idade. Pamela está em trabalho de parto do segundo filho. Ela tem 17 anos. Quantos anos tem o outro filho dela? Tem 2 anos. Então, a primeira vez que ela engravidou, ela tinha... 14. É o mesmo pai da outra criança? É o mesmo pai do neném, do mesmo. É assim mesmo, né? Não escuta a gente aí desse jeito.
Nós vamos conhecer agora a Bruna. Ela mora aqui em Guarulhos e teve gêmeas aos 14 anos. É a Ana Clara e a outra é a Ana Júlia. Ana Clara e Ana Júlia. Quantos anos elas têm? 1 ano e 5 meses. Quando você descobriu que você ia ter 2 filhas? Eu fiquei sem reação, assim, nem... Eu só acreditei mesmo quando nasceu. Como é que você reagiu? Eu quase tive um infarto. Né? Levei um susto. Porque a gente não espera, né? A gente dá conselho pra não acontecer o que aconteceu comigo, entendeu? O que aconteceu com você? Porque eu fui mãe cedo. Com quantos anos? A mesma idade dela. 14. Isso. Por causa da gravidez, Adriana, mãe de Bruna, parou de estudar na 6ª série. Adriana é faxineira, mas está desempregada. 76% das adolescentes que engravidam abandonam a escola. Os estudos, já tá difícil você conseguir uma profissão. Imagina sem os estudos. Depois de 1 ano, Bruna voltou para a escola para começar o ensino médio. Como é que é a sua rotina aqui com as duas? Eu acordo, né? Aí eu dou banho nela. Dou uma badeira. Tem que ficar de olho, senão ela cai da cama. Aí a outra desce pra ir pro chão. Só nada. Vó! Não pode. Ô, Bruna, com quem você aprendeu a fazer os penteados dela? Eu aprendi a fazer nas minhas bonecas, né? E você tem tempo de cuidar de você mesma? Meu tempo de cuidar de mim é só à noite, só. Quando elas dormem. Por mês, são 400 fraldas e 60 litros de leite. Felipe, o namorado, que mora com a família dele, ajuda a manter as gêmeas. E por que vocês não moram juntos? Eu tô construindo a minha casa, falta fazer o contrapiso e a eletricidade. Eles vão morar em cima da casa da mãe de Felipe. Aqui vai ser a cozinha, pra terminar. Tá, aqui vai ser a cozinha então. E o quarto, né? Deixa eu entrar aqui. A Bruna, ela voltou a estudar agora há pouco, né? E ela não consegue um trabalho. Você acha que você sozinho consegue sustentar tudo? Não, sozinho. Posso ter pouco, mas eu dou jeito, eu consigo. E meu sonho era ter uma menina. E eu veio 2, eu chorei. A Bruna começou a namorar o Felipe com 11 anos de idade. A Bruna tá dando banho na Ana Júlia. Enquanto isso, o Felipe tá trocando a Ana Clara. Depois que ela nasceu, eu mudei pra caramba. Mudou muito? Demais. Porque ele era muito ruim. Aí eu mudei depois que eu tive filha. Aí eu comecei a trabalhar por 3 meses de gravidez dela. Mudou. Agora a maioria dos amigos aí que eu tenho, tudo olha pra mim e fala, você é um pai. O que você fazia pra se divertir? Ficava brincando, né? Aqui na rua. Com quem? As meninas. Aí agora você brinca com as suas filhas, né? Da mesma, minha madrinha. Eu que não sou da família, já fiquei meio assustada, porque por ela ser nova, né? Ser uma gravidez de risco. Bagunçar. Estão se preparando para colocá-las para dormir. Tchau. Viajamos 3.000 quilômetros de avião e de balsa para falar sobre a saúde das meninas que engravidaram na adolescência, no arquipélago de Marajó, no estado do Pará. Uma pista. 4 crianças brincando ali naquele carro. Elas viram a câmera, saíram correndo. Quanta criança numa mesma casa. Vamos descobrir, Salé, quem é a mãe? Aqui é uma festa. Dá licença. Muita gente fala que aqui na Ilha do Marajó e no estado do Pará estão as mães mais novinhas. Eu fui mãe com 14 anos de idade, casei com 14 anos de idade. A gente ia pra roça de dia e à noite a gente não tinha definição nenhuma. A primeira coisa era só namorar. Hoje, eu acho muito estranho, muito esquisito, porque hoje a gente tem um jogo aberto dos filhos, que a gente não tinha antigamente. Ultimamente, eu trabalho aqui no posto do Bairro Novo e as jovens, muito crianças praticamente, estão ficando... Com que idade a senhora recebe lá?
Ou a gente recebe nessa faixa etária de 12 anos. Você não quer nos levar na casa de algumas aí, hoje? A gente conversa com os adolescentes, faz palestras, mas assim aqui o índice é muito grande. 1 em cada 5 crianças nascidas no Brasil é filha de adolescentes entre 10 e 19 anos. Na ilha de Marajó, essa proporção é de 1 em cada 3. Nessa faixa etária, se recusa até de fazer o pré-natal, porque às vezes sente vergonha, né? Pois é. E ir para a unidade de saúde. Não. E uma coisa que os médicos falam, preocupados, A HPV. gente... Então, com certeza. Agora, né, até os pais estão se preocupando, as mães. Que depois pode dar câncer, né? Com certeza. O HPV é um vírus que provoca uma doença sexualmente transmissível. É uma das principais causas do câncer de colo de útero. No ano passado, o Pará registrou 820 casos e a doença foi discutida no Congresso de Ginecologia. Então, quanto maior a incidência e mortalidade do câncer do colo do útero, isso é quase que um índice de pobreza. Né? Os países, se você for pegar a incidência de câncer de colo do útero, né, versus rendimento per capita da população, você vai ver que há uma correspondência. Quanto menor o rendimento per capita da população, maior a incidência do câncer do colo do útero. Uma casinha de madeira lá no final. E o que tem lá? Lá tem uma menina que tem um filhinho, acho que ela tem uns 14, 15 anos. Bom dia. É a sua filha? Não, minha esposa. A sua esposa? É. E a novinha? É, tem 15 anos. 15 anos? Poxa, a pessoa que falaria conosco sobre isso? Prazer, Shirlene. Com que idade você ficou grávida? Com 14. 13. 13? Quando o senhor soube da gravidez dela? Que idade o senhor Não, tem? porque já é assim, eu tô há pouco tempo com ela. A bebê dela não é minha filha. Que idade o senhor tá? Tenho 36. 36. Como é que é o relacionamento seu mais maduro com É, uma adolescente? com ela estamos indo bem. É? Estamos indo bem, eu tento botar na cabeça dela, eu tento mudar um pouquinho, porque a gente sabe que ainda tem uma criança dentro dela. A senhora tinha 14 anos quando teve quem? Shirlene. Você repetiu igualzinho a sua mãe? É? Você antes orientava a Shirlene para evitar? O que você dizia para ela? Dizia pra ela. Era assim como ela pensava, né? Que tinha que se prevenir. Oi, tudo bem? Camila e Ícaro têm 17 anos e são pais de Alice, de 6 meses. Eles se conheceram há 2 anos em uma matinê. Como que você descobriu que você estava grávida? Minha menstruação estava atrasada, aí a gente comprou um teste, eu fiz aqui, mas eu é acabei, quase 3 meses, eu acabei nem fazendo direito, porque eu nem menstrual. sabia fazer. Aí então minha mãe me levou no posto, deu positivo. Aí eu fiquei desesperada, né? O que passou na cabeça na hora do desespero? Eu pensei em tudo, né? Falei, nossa, eu sou jovem ainda, meu. E as festas? E a escola? E aí, como vai ficar? Eu fui pra escola com a barriga super gigante. Peguei a licença maternidade e não voltei mais, né? Camila abandonou a escola no 1º ano do ensino médio. Ano que vem, Ícaro termina o curso técnico em mecânica de usinagem e também não trabalha. Ela nasceu com 3,460 kg. Ser mãe de primeira viagem, eu acho que deveria vir com um manual de instruções, né? É. Porque a gente não sabe de nada. É muito diferente do que você imaginava? Nossa, super diferente. Por quê? Porque um filho muda tudo, né? Tá 9 meses junto. Só fazer amor sem camisinha. No 3º mês de gravidez, Camila se mudou para a casa da sogra. Esse aqui era o seu quarto, então. Aí esse daqui eu cedi para eles e fiquei com um dele de solteira. Kelly, a sogra de Camila, engravidou aos 15 anos. Hoje é ela quem sustenta a casa sozinha. Dona Maria, avó de Ícaro, ajuda no que pode. Quantos anos a senhora tem? 57. E a senhora é bisavó com 57 anos. Será que tem alguma bisavó nova assim? É difícil, né, de achar. A gente não quer, né? Quer que eles se invitam, mas depois que vem tem que cuidar, né? Eu penso, se eu não tivesse filho, onde eu estaria agora, né? Onde você estaria agora? Eu acho que eu estaria na praça com minhas amigas, chupando um sorvete, talvez. Mas não estou, né? Escolhi outra coisa. Calma, estresse. Hoje, Camila vai levar Alice para visitar a outra avó. Como é que você fez para escolher o nome dela? É porque antes de eu engravidar, né, a gente assistia muito filme, né? Alice no País das Maravilhas. E eu adorei esse nome. Com que frequência você visita sua mãe? Toda semana, umas 3 vezes na semana. Mãe!
Cheguei! A senhora que é a mãe da Camila. Sou mãe dela. Edilene é separada do pai de Camila e tem um namorado. Ela trabalha como manicure. Olha aqui no quarto. O quarto dela já acabou. Já acabou. Ela foi embora. É. Aí a vovó fez o quê? O salão da vovó. Meu sonho era fazer intercâmbio. Fiz inglês, tudo, me ajudaria a ir pra lá pra falar bem, né? Então esse sonho já foi. Como é que foi essa saída da Camila de casa? A saída dela foi porque eu descobri que ela estava grávida, que ela me escondeu. Aí eu arrumei uma briga aqui muito feia. Eu bati nela, joguei prato na cara dela. Aí ela teve que sair de casa. Foi uma decisão difícil, né? Aí você mexe no meu psicológico. Mexe. Porque aqui é a minha casa, né? Eu sinto muita falta. Mas é o que eu escolhi, né? E da sua vida, assim, antes de ter a Alice, o que você sente falta? Como ela me dava bastante A liberdade que ela não aproveitou. Toda sala em que ela entra tem pelo menos 2 menores de idade. Só este ano, na principal maternidade do Acre, nasceram mais de 1.100 bebês de mães adolescentes. É assim mesmo, tu sabe que ela tá pra nascer. Você vai ver ainda hoje. Nasce o segundo filho de Pamela. Nem a filha da agente de saúde escapou da gravidez precoce. Para mim foi muito difícil, até pelo julgamento dos próprios colegas de trabalho. Oi, gente! Mãe e bebê na sala de aula. Que é muito comum trazer o bebê para a escola, que antes era o que dava mais evasão escolar. E a batalha por um emprego. Por que você acha que você não conseguiu ainda um trabalho? Quando você fala que tem filho, eles ficam meio assustados, né? Eu acho que a pessoa pensa, ela é irresponsável, né? Na principal maternidade pública do Acre, o maior número de partos normais acontece entre as adolescentes de 15 a 19 anos. Foi uma surpresa para a senhora esse segundo filho? Foi, né? Por causa que eu jamais imaginava que ela ia engravidar de novo, né? Mãe que é mãe, jamais quer ver o filho da gente sofrendo, principalmente com o cara que não deu do primeiro, vai dar neném, né? Joana acompanha a filha de 17 anos. Pamela vai ter o segundo filho. O primeiro é um menino de 2 anos. A senhora chegou a orientar sobre métodos contraceptivos? Eu falava. Ela dizia pra mim que não tava com ele não, mãe. Quando eu for manter relação, eu lhe aviso, não sei o quê, quando eu fui ver já. É assim mesmo, tu sabe que ela tá pra nascer. Joana faz massagem nas costas da filha para aliviar a dor das contrações. Minha filha, vai, em nome de Jesus. Começa o parto da Pamela, sem anestesia. Isso, vai, força. Já tá aparecendo a cabecinha dela. Muito bem, nasceu, bebê. Acabou de tirar a perninha. Tira a perninha. O que tá passando pela sua cabeça agora? Não sei nem falar. O outro filho, o Pietro? É. Quem é que cuida dele? Eu, né? Ela mora comigo. Quando ela vai pra aula, tudo é eu que cuido dele. Aí dela vai ser eu que vou ficar, que ela vai terminar os estudos também, né? Lá na sua escola, tem outras meninas que ficaram grávidas também? Tem duas, mas já ganharam. Tinha 2, 3 e uma que ainda tá grávida. Um dia depois do parto, a gente veio até a casa da Pamela para saber como ela está. Aqui é a casa da Pamela? É, posso entrar? A casa já tem 7 crianças, agora 8, com a chegada da Sara. Olha, esse é seu filho? Esse é o Pietro? Oi, Pietro. Então quer dizer que ela já tem um diazinho de vida, né? Um dia. E o pai ficou sabendo? Ainda não. O que aconteceu? Vocês não usaram preservativo? Foi isso? Não. É. Você chegou a pedir pra ele? Já já fazer com camisinha mais, né, confortável. Pra ele? E aí, vamos sem mesmo. Você acha que em algum momento
Você falhou, assim, como mãe, na questão de orientá-la a não ter a gravidez? Não, né? Porque toda a vida o negócio que eu falar para ela, o negócio dela é só o estudo, que eu queria que ela estudar, né? Como ela estuda, que ela tá bem nas aulas. Ela ficou até de férias, ela, né? Que ela passou já nas provas tudo. Pamela nunca parou de estudar. Ela quer fazer uma faculdade, mesmo com a Sara. Ela vai voltar para a escola e terminar o ensino médio. Então você pretende continuar estudando e levá-la com você? Eu vou levar. 35, 36. 44 gestantes, até o mês de abril, em apenas 2 bairros. Desse total, 17 são adolescentes. Vamos atrás delas? Vamos. A visita de hoje, a nosso pedido, é a família de Thaís, uma menina que teria ficado grávida com apenas 11 anos de idade. E disseram que a sua filha é muito nova. Com que idade ela teve filho? Uns 14 anos. Olha, eu nem me lembro bem assim, né? Pois é, porque eu acho que não foi com 14, não. Tem uma identidade da minha filha aqui. A senhora pode mostrar? Sandra é mãe de Thaís e de mais 7 filhos. Pô, tá difícil aqui, hein? Onde essas crianças dormem? Aqui. Nessa cama? É. Todo mundo? E a Thaís? A Thaís está com outro rapaz que mora pra lá também. Mas tem quantos filhos a Thaís? Ela só tem esse agora, o que ela tá criando de colo, que mora com ela, e essa daqui mora comigo, a mais velha dela. Essa que ela teve com talvez 13 anos, 12, 13, 14. Bom, a Sandra está aqui tentando encontrar o documento da Thaís. Neste dia, por resistência da mãe, não conseguimos provar que a menina Thaís ficou grávida com 11 anos e pariu com 12. Mas no dia seguinte... Você é irmã da Thaís? É. Você tem filhos também? Tenho 4? É. Com que idade foi o primeiro? 14. 14 anos. A irmã mais velha confirma a nossa suspeita. Com que idade ela ficou grávida? Uma faixa com uns 11 para 12 anos. Ela não teve nenhum problema de doença sexualmente transmissível, sim? Da primeira não, mas da segunda ela tinha, não sei se ainda tem, tinha sífilis. Sífilis. Thaís foi morar no outro lado do rio, na casa de uma irmã. A Thaís está aí na sua casa? Não. Não, tô dormindo, chama ela. Muito prazer, Thaís. Tudo bem? Com sono? Como é o seu nome? Lucas. Aí, Lucas. Tudo bom, Lucas? Que idade você tem, Lucas? 18 anos. 18 anos. Vocês têm filhos? Ele e eu. Esse rapaz, Thaís. É o Davi. Thaís confirma a idade em que foi mãe pela primeira vez. 11 anos. 11 anos. Como é que você descobriu que você estava grávida? A minha irmã que viu. Você ficou assustada? Fiquei muito. Por quê? Porque assim, eu era muito nova ainda. Eu sou, né, ainda nova. Quando foi a primeira vez que alguém ensinou alguma coisa para você sobre sexo? Só depois, quando você ficou grávida, é? É minha irmã que falou. A sua irmã falou que você está com um problema de saúde, agora. Que problema? Eu acho que... Não. Você acha que não? Eu acho que não. Mas vocês foram ao médico? Vou segunda-feira, amanhã. Vou pra lá, pra casa. Hoje que eu vou pegar pra lá uma consulta. Vai pegar uma consulta para lá. Você vai lá para casa da sua mãe? É. Thaís está convencida de que precisa ir ao médico tratar da sífilis. Mas o problema é o marido. Sabe o que é o problema? Vocês querem que eu fale logo? Ah. O problema é que ela quer ir, ele não quer deixar ela ir. O problema é isso. Bora, eu já vou. Você fica ou vai? Vai ficar. Ela vai ficar. Muito prazer ter te conhecido. Felicidades para você e para o Davi e para o Lucas. Tchau. O que aconteceu? Ela estava indo, de repente, ficou em casa. Ela ficou em casa, mas porque ele não deixou ela vir. Você disse que é ciúmes? É ciúme. E ele é acostumado, é porque ela não diz, mas ele é acostumado a bater nela. Estamos acompanhando a rotina de Camila, de 17 anos, que é mãe de um bebê de 6 meses. Quando engravidou, ela deixou de ir a festas. Hoje, Camila e o namorado vão tentar se divertir como antes da gravidez. Aí você deixa ela aqui vendo TV, quietinha. É, aí eu tento me arrumar. Antes de você ter a Alice, você se vestia dessa forma mesmo? Que eu vi que você tá bem cobertinha, né?
Não. Não? É porque ele não gosta. Mas eu gosto de decote, sabe? Mas ele não gosta muito. Você vai ficar com a vovó, né, Alice? Só com a vovó. O xarope tá na mesinha do computador. Mas aí é quantas gotas? 7 gotas. Porque a água deixa na garrafinha térmica pra mamadeira dela. Então eu deixo aqui pra minha sogra não ter trabalho de, quando ela chorar de fome, esquentar, fazer. Desde que a Alice nasceu, essa é a primeira vez que o casal vai passar a madrugada fora de casa. Vou dar tchau pra ela. Não vai dar tchau. Mamãe não vai dar tchau, Alice. Mamãe vai dar tchau, Camila. Tchau, pai. Dá um beijo. Ah, Camila, você chora. Eu choro. Mas você não tá indo se divertir, Camila? Tchau. Tchau. Agora vocês estão indo pro baile e a Alice? Eu vou perguntar agora. É? Como ela tá? Agora eu vou. Tudo bem então, né? Tudo ótimo. O coração fica mais tranquilo agora. O casal tinha planos de amanhecer na rua, mas às 4 da manhã, a sogra avisa que a Alice não consegue dormir. O que sua sogra escreveu pra você? Falou que ela só quer ficar no colo, não quer deitar na cama. Eles estão chegando aqui em casa. Olha, não é pra você ficar dando peito pra essa menina não, meu. Senão você não vai conseguir sair. Eu vou sair e vou deixar você em casa. Aí você deu bastante trabalho. Minha sogra falou, não queria dormir, não queria sair do colo. Vai pegar no sono agora. Agora, né? Por isso que tá tudo escuro lá dentro, né? Não é um divertimento, né? Divertir aquele divertimento, mas dá pra se divertir um pouquinho. No próximo bloco, a filha da agente de saúde que ficou grávida. Para mim, foi muito difícil. Até pelo julgamento dos próprios colegas de trabalho. A busca por um emprego. Por que você acha que você não conseguiu ainda um trabalho? Quando você fala que tem filho, eles ficam meio assustados, né? Eu acho que a pessoa pensa, ela é irresponsável, né? As jovens que vão para a escola com os bebês. O pé vai atrapalhando as anotações. Boa tarde ou boa noite, não sei. Prazer. Raimunda? Sim. E você? Vitória, tudo bem? Eu acho que eu estou procurando você, se a senhora concordar. A gente está fazendo uma reportagem sobre gravidez. Você está grávida? A filha Vitória está no 8º mês de gestação. Ela engravidou com 14 anos. Que pegou de surpresa também. Não foi planejado, então. Não foi planejado. Amélia, a irmã que é só um ano mais velha, já tem um bebê de 9 meses. Eu engravidei com 15. Um pouquinho mais velha? E como é que você recebeu? Estou falando uma por uma. Para mim, como profissional da saúde, foi muito difícil. Até pelo julgamento dos próprios colegas de trabalho, né? Então, dela foi uma surpresa muito grande, dela piorou. Porque eu tinha uma expectativa de vida muito ampla para ela. Ela era atleta, ela corria. Qual é a mais importante? Vitória começou a correr aos 5 anos de idade. Ela ganhou as primeiras medalhas representando a escola pública onde estuda. São muitas, né? São, bastante. Hoje, a maior preocupação da família é com a interrupção da carreira de Vitória, atleta de corrida olímpica. E a sua especialidade qual é? É a de 100 metros, era a que eu corria mais. E você foi campeã aqui em Soures? Já. Ou toda a ilha? Eu já fui aqui em Soure e para Belém. Antes de terminar nossa visita, a agente de saúde Raimunda desabafa. Ela lamenta que o trabalho para reduzir a incidência de gravidez precoce e das doenças sexualmente transmissíveis na ilha seja ainda tão difícil. A gente acha assim que é uma cultura, entendeu? São mães que não conversam com seus filhos e que a gente encontra essa barreira de falar sobre sexo quando a gente chega. Tem família que não, que a gente chega, conversa, olha, sífilis, HIV, sentam, conversam, dialogam com a gente. Mas tem família que não aceita de maneira nenhuma que isso seja Vocês pago. duas? Bastante. Acho que até demais. É legal isso, não é? Sua mãe te ajudou? Ajuda bastante. Mesmo antes? Até antes de eu engravidar, ela conversava comigo. Ela queria... Você seguiu todos os conselhos dela? Não. Camila tem 17 anos e é a mãe da Alice, um bebê de 6 meses. Hoje ela tem uma entrevista de emprego.
Desde que você teve a Alice, você já participou de outras entrevistas de emprego? Já, mas até hoje nenhuma. Por que você acha que você não conseguiu ainda um trabalho? Ai, não sei. Quando você fala que tem filho, eles ficam meio assustados, né? Nossa, quantos anos você tem? Tá. Eu acho que a pessoa pensa, ela é irresponsável, né? Você tem responsabilidade? Antigamente eu não tinha, mas depois que eu engravidei eu amadureci bastante. 58% das adolescentes que engravidam não estudam nem trabalham. Camila é uma delas. O que tem no seu currículo? Tem a minha escolaridade, né? Você estudou até que ano? Até o primeiro do ensino médio. Se você não tivesse parado de estudar, né, por conta da Alice, você estaria já recolocada no mercado de trabalho? Ah, sim, com certeza. Porque eu tinha oportunidades, né, de trabalhar. Como eu engravidei, eu perdi todas as oportunidades. Camila sonha em terminar o ensino médio e fazer um técnico de auxiliar de enfermagem. E você acha que você vai conseguir conciliar, então, um trabalho, o curso técnico e a escola e a Alice? Então, isso eu tava pensando também, porque eu não vou ter tempo pra ela, né? Se eu começar a trabalhar nesse emprego, é na parte da tarde. Então, eu vou fazer o curso de noite e a escola de manhã. Não dá, fica meio bagunçado, né? Camila, eu vou te esperar, então, aqui do lado de fora. Boa sorte, então. Obrigada. Camila vai disputar uma das vagas temporárias de fim de ano como atendente num shopping. O salário é de R$ 650. Como é que foi a entrevista? Foi bem tenso. Foi tenso? Foi. Por quê? Perguntas. Que tipo de coisa eles perguntaram pra você? Perguntou se tinha filhos, né? Tive que fazer uma redação. Tá. Numa escolha do meu tema, eu escolhi gravidez na adolescência. Quando você contou que tem uma filha pequenininha, de 6 meses, o que eles falaram? Falou, sério? Tão novinha? Eu falei, sério, tenho. Mas não reagiu tão surpresa, assim, né? Como da outra entrevista. Boa sorte, então, tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau. Uma semana depois, por e-mail, Camila soube que está fora da disputa pela vaga de trabalho. Continuar procurando, né? Não vou desistir, né? Uma hora chega. Por conta do alto número de adolescentes grávidas, a Secretaria de Saúde do Acre resolveu criar um projeto para conscientização nas escolas. Mas aqui é muito comum trazer o bebê para a escola, que antes era o que dava mais evasão escolar. Nesse processo eles são qualificados, o bate-papo, daí eles levam para os demais. Uma das vantagens do projeto é trabalhar o jovem homem nessa discussão. Oi, gente, tudo bem? O projeto começou em 2015 e já conseguiu reduzir em 11% os casos de gravidez entre adolescentes nas escolas do estado. O objetivo é também mudar o comportamento dos homens. O moralismo e o machismo entram forte. O menino é incentivado, para você ter uma ideia, a ter várias parceiras. Ele não é incentivado pelos pais a ser pais. Nós trazemos isso na paternidade de cuidado como corresponsabilidade. Aqui no colégio a gente encontra essa cena aqui, uma adolescente grávida e a outra já com um carrinho de bebê. Oi, tudo bem? Qual que é o nome dela? Agatha. Ela tá com quantos meses? 10. Como é que tá sendo estudar com a nenenzinha do lado? Ela fica do seu lado? Fica, às vezes ela fica andando, ela já anda. Aí anda pela sala. E tem outras duas grávidas que vieram conversar com a gente. Quantos anos vocês têm? 17. Tem 18. E como é que tá, assim, pra vir pra escola grávida? É meio difícil, mas é uma luta. Difícil por quê? Porque dói, pesa. Você pensa em largar a escola? Já pensei, mas acho que não. Quando você tiver seu filho, você vai fazer que nem ela? É. Não, obrigada. Gente, eles têm até uma roupa especial para grávidas, né? Um uniforme especial para grávida. Aí, ó, chegou amanhã. Samara tem 16 anos e está no 2º ano do ensino médio. A Agatha, ela vai pulando de colo em colo aqui das colegas. Você tá amamentando ainda? Tô. Aí você sai ou você continua na sala? Não, continuo na sala mesmo. O pé vai atrapalhando as anotações. Do seu rendimento escolar, mudou alguma coisa? Mudou, porque fica mais difícil, assim, né? Porque às vezes a gente tem que parar pra cuidar dela, aí para de fazer as coisas. Essa comida é de quem? Minha. Ela sempre vem pedir coisa pra comer? Sim. A Agatha é assim, tem dias que a gente está a fim de estudar e ela não está muito afim. Aí a professora vai lá, pega no colo, aí traz para escrever.
E tem dias que a gente que não está afim de estudar e a Agatha está a todo vapor, que quer mexer em caneta, quer pegar caderno, quer pegar meu apagador. A gente vai tendo esse jogo de cintura, né? Porque o mais importante é o aluno estar na sala de aula, né? A Samara pediu permissão para sair da sala porque a Agatha fez cocô e agora ela vai ter que trocar. Na escola tem trocador? Tem não. E o ruim é que nós vamos ter que ir lá no banheiro de cima, porque no banheiro de baixo não tem água. E não tem água. Tem que ir lá embaixo. Por falta de água, Samara é autorizada a usar um tanque na área reservada aos funcionários. Essa parte aqui vocês usam pra quê na escola? Pra lavar os conos. Calma. Já bateu o sinal, a aula de matemática acabou, a Samara acabou não conseguindo copiar, acabou não aproveitando a aula. No final das contas, acabou a aula de matemática, você acabou não conseguindo assistir a aula, né? Isso acontece bastante? Bastante. Toda vez que eu tenho que trocar ela, acontece isso. Será que ela vai terminar os estudos também? O que aconteceu? Ela estava indo, né? Bom, gente, a gente conseguiu visualizar aí várias histórias, a gente já vai conversar sobre elas, eu ouvi um pouquinho de vocês, mas assim, nós temos, né, disponíveis aí inúmeros métodos, né, contraceptivos, né? Dentre eles é o preservativo masculino, o DIU, espermicida, a própria esterilização, métodos hormonais, né, os anticoncepcionais orais, né, a própria tabelinha, o método emergencial, que infelizmente a gente até pode conversar sobre isso, ele se popularizou muito, principalmente nessa faixa etária, o coito interrompido também, né? Então nós temos muitos métodos, né, contraceptivos. E mesmo existindo esses tantos métodos contraceptivos, nós temos índices muito elevados, né? A gente conseguiu observar aí, na época da publicação dessa reportagem, que 1 a cada 5 nascidos, né, no Brasil são filhos de adolescentes. E na Ilha do Marajó, esse número ele aumenta, né? É 1 a cada 3 nascidos. Então, o quanto que nós estamos, de fato, cuidando dessa criança, desse adolescente, no sentido de promoção da saúde, no sentido de uma relação saudável com a sua sexualidade em si, né? Porque, assim, nós já vimos que, pelo que foi falado pela própria agente, né, de saúde, ela fala, é muito difícil conversar sobre, né, a sexualidade. Mas enquanto for difícil conversar sobre a sexualidade, nós teremos esse problema, né? Quando facilitar a conversa, né, quando essa conversa se tornar facilitada, talvez a gente consiga reduzir, esses índices. E agora eu deixo aberto para que vocês, né, interajam, para que a gente possa conversar sobre, né? Nós encerramos hoje na gravidez na adolescência, então a gente vai conversar agora um pouquinho sobre isso que vocês assistiram, sobre as suas contribuições acerca da gravidez na adolescência, e na nossa aula de amanhã a gente vai falar especificamente sobre as ISTs. Vocês estão liberados agora para que a gente possa conversar. Apontem aí o que é que vocês notaram aí na reportagem, o que é a nossa realidade. Professor? Sim. Eu acho um ponto muito importante também, porque toda vez no vídeo, quando perguntavam, eram geralmente adolescentes, né, sexo feminino.
e não pro parceiro, porque toda vez que falam isso, é assim, sua mãe conversou com você, você foi no posto, teve palestra, e é bem óbvio que ela não vai fazer isso sozinha. Então, eu acho que também mais a consciência para o companheiro dela, falta o companheiro dela, né? Porque tem muitas vezes que o parceiro fala que não quer usar, né, os preservativos, tanto feminino quanto masculino, e ela acaba cedendo. Aí isso é um risco para ela se contaminar, né, alguma IST, como também acabar engravidando. Eu acho que é um dos grandes fatores, né? Tanto falta conversa com ela, né? Mas toda vez que perguntavam, eu assisti, né, a reportagem toda, sempre o parceiro, né? Nunca perguntavam para ele se ele já conversava com os pais, com a família, e todos aqueles outros tabus, né? Em relação ao homem. Falou lá, o meu pai não me ensinou a ser pai, me ensinou a morar com várias garotas. Então, eu acho que isso contribui, influencia muito também. Certo. Leandro, foi você que falou, né? Anne, isso. Ah, foi a Anne? Foi a Anne. Foi a Anne, tá. Tava aparecendo o Professor? Isso, pode falar. Em relação à gravidez na adolescência, um dos fatores é de uma criança cuidando de outra criança, né? E aprendendo a lidar com novos desafios. A gente vê aí que até para conseguir emprego, elas têm muita mais dificuldade. E questão do estudo também, que nem todas concluem. E que algumas levam para a sala de aula e chega lá não consegue nem assistir a aula porque requer cuidado, requer atenção. É um dos fatores negativos em relação a engravidar na adolescência, né? Uhum. Professor, no caso, também tem aquela situação de que, por exemplo, no vídeo apareceu na reportagem, né, que as mães também, das próprias grávidas, elas também engravidaram cedo, né? Elas também chegaram a engravidar. Então, assim, esse problema, ele não é só dessa geração, né? Esse problema já vem se decorrendo de muitas gerações, então acaba se tornando até algo muito normal. Acaba se tornando até algo muito normal. Por exemplo, para aquela comunidade onde muitas adolescentes engravidam cedo, né? Porque já vem desde muito tempo atrás. Então, também tem aquela questão, aquele pensamento. Minha mãe também não pode me julgar, porque ela também engravidou cedo de mim. Então, alguns pensamentos assim também vai acarretando, né, a tal de problema, algo do tipo. Essa relação, né, que é uma cultura, né, familiar, né, é algo que vem acontecendo durante gerações naquela mesma família. Isso não é novidade, a gente pode observar assim a questão as pessoas mais velhas, né, os avós, logo no século passado, né, os casamentos eram feitos entre jovens, né, e aí esta nossa relação hoje dos casamentos acontecerem já entre adultos é algo mais que vem acontecendo, né, com o passar dos anos. Mas no início da história, os casamentos eram entre pessoas mais jovens, né? E é claro que esse fato de que se teve uma gestação na adolescência, né, em gerações anteriores, né, isso acaba se repetindo, né, muitas das vezes por questões voltadas para uma própria noção de que essa jovem, né, esses jovens entendem que os pais não devem, né, não têm o direito de cobrar, como a Brisa falou, não tem o direito de cobrar, até porque minha mãe engravidou também quando era
adolescente, então ela não tem moral, eles dizem assim, né? Ela não tem moral para cobrar de mim uma postura diferente. Enquanto que a realidade, né, poderia ser uma realidade diferente, poderia ser uma realidade e mesmo que fosse a mesma realidade que a jovem tem hoje, né? Aquilo que aconteceu, né, com os pais não precisa necessariamente acontecer com os filhos, né? Mas o tabu da conversa dos pais com os filhos, ele precisa ser quebrado. A Anne, ela fala uma questão muito importante, que é a questão de envolver o menino, envolver o homem, né, na responsabilidade, né? O fato de que as perguntas elas são feitas, né, pelos repórteres ali, direcionadas às meninas, é porque nós vivemos em uma sociedade onde ainda, né, quem sofre muito, né, mas com a questão da gravidez adolescente é a menina. Porque se a gente for observar que os meninos ali, né, eles estão envolvidos, mas o homem dificilmente tem uma responsabilidade, ele assume aquela responsabilidade em si. Ele pode até assumir uma responsabilidade, né, em um determinado momento, mas a gente consegue observar a fala de um dos rapazes ali, que até a mãe dele fica com o bebê, né? Ele fala quando eles precisam retornar que se, né, ela continuar amamentando a criança, né, o que é que vai acontecer? Ele vai acabar saindo, né, e vai deixar ela em casa, né, com o bebê. Então, ele ainda comete essa violência, né, além de tudo aquilo, né, que já está sendo acarretado. Então, a gente precisa se envolver tanto os meninos quanto as meninas, até porque a gente precisa mudar essa postura da sociedade, onde a responsabilidade pelos filhos é exclusivamente da mulher, né? A responsabilidade é de ambos, né? A responsabilidade é dos pais em si, né? Não pode ser de um ou de outro, né? Mas isso vai muito da questão da própria a própria educação, né, que nós temos com os filhos. Como é que os meninos homens eles se comportam durante a fase da infância? Como é que as meninas se comportam durante a infância, né? A gente até já deve ter comentado em algum momento, se você passar pela cidade, né, em uma tarde ensolarada, por exemplo, né, você vai observar que as meninas estão, né, vestidas, mas os meninos, a gente encontra menino de cueca na rua. Mas as meninas não, as meninas estão vestidas. O que é que isso vai interferir depois na vida desse adolescente, né? De que ele pode muitas coisas. Ah, mas é só um menino, ele não tem, né, não tem nenhuma relação, ele andar de cueca ali não tem problema nenhum, né? Mas a gente pode observar o seguinte: se isso acontece, né, desde a infância, onde ele pode algo e a menina não pode, né, não que a gente deixe com que todos façam, não. O que a gente precisa é incluir a responsabilidade em todos. Então, o menino quer ir no banheiro, sai com os pais, o menino quer ir no banheiro. O menino pode ir ali em qualquer lugar e satisfazer a sua necessidade miccional, né? A menina não pode. Então, a que ponto a gente chega, né, onde esse menino ele tem vantagens, né, que podem afetar na sua sexualidade também? Pode falar, Ana. E falando sobre isso que o senhor falou, ele pensa, né, além de crescer já assim, né, então de uma forma geral, além dele crescer assim com esse pensamento,
ainda faz aquele jogo psicológico, né? Eu estava lendo que gravidez na adolescência também gera muitas gravidez, como é que fala? Depressão pós-parto, isso, gera muita depressão pós-parto, por quê? Primeiro, já tem todo o jogo psicológico em relação aos pais, viu que aquela mãe expulsou, quebrou um prato no rosto da filha dela, e além dos pais fazerem esse jogo psicológico com as filhas, ainda tem os parceiros, né, que falam assim, a culpa é tua, tu que não se preservou, não tomou anticoncepcionais, não faz isso. Então a menina começa a se sentir culpada, poxa, tudo isso é minha culpa, né? Aí gera depressão, gera vários transtornos psicológicos. E como a gente viu nesse vídeo, ele falou, se você continuar amamentando ela, eu vou sair sozinho, entendeu? Eu vou curtir sozinho, vai ficar aí sozinha. Então acaba tendo essa pressão. E na entrevista de emprego, é mais, assim, tem mais preconceito quando a moça vai, nova, né, que diz que engravidou, que aparenta, assim, que ela é uma pessoa irresponsável, do que para o companheiro, o menino, né, quando vai fazer uma entrevista, é muito difícil perguntar se ele é pai. Você é pai, você teve um filho com quantos anos? É muito difícil isso. Então, durante a gravidez na adolescência, pesa muitas coisas, tanto morais, éticas, jogos psicológicos, essas coisas, pro lado da menina, da mulher, do que pro homem, parceiro dela. Com certeza. A relação de trabalho e filhos é muito frequente na adolescência, mas se a gente for observar na fase adulta também, né? Na fase adulta, dificilmente o homem, quando vai procurar, pergunta ou isso interfere na sua contratação quando o homem tem filho, diferente da mulher. A mulher pode ser uma mulher adulta, né? Ela tendo filho, né? Isso pode interferir, infelizmente, né, em uma contratação, em uma ascensão profissional, né, porque a sociedade entende que o filho é da mulher e não do casal, né? E aí essa responsabilidade, ela caindo, né, sobre a responsabilidade da mulher, faz com que essa mulher ela precise se dividir ali entre o trabalho, o cuidar dos filhos e muitas das vezes o cuidar da casa e parece que o homem só tem a responsabilidade do trabalho externo, né? Infelizmente, nós temos ainda uma grande parcela da sociedade e a gente não fala assim, é a grande parcela da sociedade diferenciando por classes sociais. Não, isso vai acontecer em todos, né, em boa parte da sociedade, demonstrando isso, que a responsabilidade perante os filhos acaba sendo da mulher, né, e o homem não tem essa responsabilidade. Pode falar, Brisa. Também tem aquela situação, né, professor, de que a mulher ela acaba parando no tempo e o homem continua. Por exemplo, apareceu aí que a moça ela parou no primeiro ano do ensino médio e já o marido, o namorado dela, né, ele já estava terminando o curso técnico dele, aonde ela parou de estudar e ele continuou, entendeu? Então, assim, isso acaba também tornando a mulher dependente do companheiro, e não aquela mulher independente em que se o relacionamento não der certo, ela vai ficar aí desamparada, entendeu? Aí é uma outra coisa que a gente tem que ver, porque aí só soma mais ainda, né? Uma das coisas que as mulheres sofrem. Por que é interessante que a gente faça uma reflexão, que a gente assista essas reportagens assim, né? Tem um outro documentário também, se vocês não assistiram, vocês já assistiram, com certeza, mas assistam novamente, busquem, tem ele disponível no YouTube, que é o documentário Meninas, né? Ele é mais longo do que essa reportagem aí, mas ele conta a história de meninas também relacionada a gravidez na adolescência, né, e fala da relação, essa relação que acaba sendo repetida, né, dentro da família, essas situações da gravidez na adolescência em si. Esse foi desenvolvido pelo Estúdio Globo também. Então é muito importante que a gente possa assistir para poder planejar
as nossas ações de saúde, porque isso é o retrato da sociedade, algo, foi filmado na década de 90. Nós estamos em 2020 e o problema continua aqui. E a gente consegue visualizar isso ainda, infelizmente. Porque antes tinha um tabu, não se falava, né, em sexo, mas continua não se falando. A própria questão que foi falada ali, perguntam para a menina sobre incutindo a ela a responsabilidade de utilizar do anticoncepcional, né? Perguntam para ela, mas tu tomou a pílula, tu utilizava do anticoncepcional? E ela falou, não, eu tomei. E aí a repórter perguntou para ela, mas tu tomou todo dia? Tu sabia que tinha que se tomar todo dia? Ela disse, não, eu não sabia. Então, a que ponto nós chegamos, né? Assim, a criança, né? Porque é uma criança, né? Uma adolescente ali, que ela recebe uma informação pela metade, vai saber quem informou, né, dessa forma, né? E ela tem acesso, né, ao anticoncepcional, que a gente consegue comprar, qualquer pessoa consegue comprar numa farmácia, né? Ou é mais difícil para uma criança em si, né? Mas um adolescente consegue pegar também na farmácia da unidade de saúde. Mas assim, ela tem acesso, mas ela não sabe utilizar, né? Então não há uma consulta, não há uma relação ali, um saber ouvir, o porquê ela está precisando, e se é só o anticoncepcional que ela precisa, mas e as barreiras, né? E as ISTs, né? E outras coisas que podem estar envolvidas, né? E como é que anda as outras relações da vida dela, né? Como é que anda o contato dela em casa, né? Qual é a sua perspectiva de vida, né? Isso tudo precisa ser conversado, precisa ser escutado, não é uma questão de julgamento, é uma questão de abrir, né, para a escuta. A gente pode encontrar, em alguns casos, uma vontade de engravidar, né? A gente pode encontrar isso. Isso é um absurdo. Não, a gente consegue encontrar. Em que ponto que isso chega? Nós temos em alguns momentos onde essa relação familiar, ela está tão desgastada que essa adolescente enxerga uma saída daquele convívio familiar se ela engravidar, né? Então ela idealiza, né, que ela vai ter a própria família, né? E ao idealizar que ela vai ter a própria família, ela vai sair daquele meio que está causando mal para ela, né? Mas ela nem sempre consegue enxergar tudo que vem junto com essa gravidez, junto com esse distanciamento familiar. Então a gente precisa também refletir sobre isso, para que a gente possa de fato montar estratégias, de fato montar, desenvolver atividades, né, que são comuns dentro do nosso curso, né, dentro da enfermagem. Vocês vão ver assim que a gente pode muito bem chegar em uma escola e falar sobre gravidez e adolescência, mas a gente vai falar de que forma, né? Quando a gente procura, a agente de saúde, ela fala que ela fez palestra, ela fez atividades, eles orientam, eles falam, mas eles falam na linguagem que esse adolescente está esperando para ouvir. Eles falam de um problema, ou eles falam sobre tendo a perspectiva do adolescente, né? Eles entendem o que o adolescente está passando, né, antes de falar. Isso é verdade. Pessoa? Pode falar. Na situação dos pais, né? Tem muitos pais que não concordam em que os filhos eles recebam tais informações, se não deles mesmos. Então, isso acaba se tornando até mesmo uma situação onde o profissional em si, né, acaba se tornando mais uma barreira para o profissional para poder chegar essa informação ao adolescente, porque o profissional ele não vai lá, ele não pode simplesmente ir lá e falar ou orientar.
porque é um menor de idade, então também requer a autorização dos pais, né? Em questão a isso. Eu ia falar em relação, mais ou menos assim, o que eu vejo é que a cultura ainda, em relação aos pais, está muito fechada em relação à vida sexual das crianças. Hoje está cada vez mais cedo. Claro que a gente não quer isso para os nossos filhos, a gente quer que eles amadureçam, sejam crianças, né? Porque a gente está vendo elas. Tem uma moça no vídeo que tem uma boneca e o homem fala na relação lá do Marajó, que ele fala, eu tento fazer ela mudar, parar de ser criança. Não é assim, né? É por fase. E, assim, em relação... Tem muitas... Já vi uma história próxima da minha casa que fala assim, a mamãe teve tantos filhos, eu vou ter mais filhos que a mamãe. Aí, olha só, parece que querem competir uma com a outra, quem vai ter mais filhos. E também, eu tinha uma palestra que eu ia participar, e eu estava montando os kits de preservativo, uma amiga minha estava lá em casa, ela disse, eu posso te ajudar? Pode. A minha filha chegou na sala, perguntou o que era aquilo. Aí eu falei, é preservativo. Aí ela me olhou assim, estranho, aí ela falou, para que serve, mãe? Eu falei, é para prevenir doenças, filhas. Aí ela, tá bom, foi embora. Quando a minha filha saiu, a minha amiga achou um absurdo eu falar aquilo. Ela falou, Linda, isso é um absurdo falar isso para a Clara, uma criança. Aí eu falei, gente, é curiosidade. Por isso que eu acredito muito assim. Há curiosidade, sim, e as pessoas fazem de um bicho 7 cabeças e acabam instigando mais a curiosidade da criança. Em vez de falar realmente o que é, para que serve, eu acho que dá uma pausa ali. É importante essa tua fala, porque assim, até que ponto o profissional, ele, tanto na tua fala quanto da Brisa, são importantes no sentido, até que ponto o profissional ele fala para uma criança sobre determinado assunto, né? Primeiro, a relação que a Brisa falou é fundamental, né? Essa questão dos pais, né? Eles têm que autorizar, isso tá correto, é assim mesmo, a gente precisa, antes de falar com a criança, e com o adolescente, eu preciso de uma autorização dos pais, né? Para isso, né, é importante envolver os pais nesse processo, né? Mas aí, como é que a gente vai envolver os pais nesse processo? Primeiro, envolve-se, se vocês tivessem que elaborar um projeto, aí, se nós fôssemos elaborar um projeto para realizar uma atividade dessas em uma escola. Primeiro ponto, né? Montar um material, né, para ser apresentado para os pais, né? E aí os pais, sim, iriam autorizar parcialmente ou totalmente aquela atividade. Mas isso depende de uma questão muito importante, que é essa participação dos pais. Se a gente for observar junto às escolas, né, quantos pais, né, vão para para as reuniões, né, com os próprios professores, né, para receber um feedback ali de como anda, né, a situação de ensino dos filhos, né. Eu conversei na última palestra que nós fizemos, que o grupo fez aqui na escola, essa escola que hoje ela tem administração dos bombeiros junto com o governo, né, com a Secretaria de Saúde. Então, foi conversado na escola com a direção, e aí existem casos de gravidez na adolescência, existem casos, né? Mas assim, nós perguntamos para eles, mas quando a gente vai conversar, né, com essas adolescentes, né, com esses adolescentes todos, para falar com os pais, aí, mas se a gente for chamar os pais, e quando a gente chama os pais desses adolescentes são os que faltam, né, são os que não vêm, então eles também não estão vinculados, não é somente esse tipo de assunto, né, dos filhos que eles não estão envolvidos. Às vezes são outros assuntos também. Então, a própria educação eles não estão envolvidos.
Não é só a questão da educação sexual. Então, eles precisam autorizar? Precisam. Mas nem sempre aqueles que precisariam mais, né, de dar essa autorização, aqueles que precisariam mais de participar, eles participam, né, porque eles de fato estão afastados. A relação desses adolescentes, né, que não fazem, né, o uso adequado do anticoncepcional. O que falar para esse adolescente? O que falar para essa criança? Quando a criança chega com uma dúvida, né, se faz atividade de educação, né, sexual com criança, desde a primeira dúvida que a criança tenha, né? Nós temos fases ali do desenvolvimento infantil. Primeiras fases estão relacionadas à descoberta dos órgãos, né, genitais. E aí, ao descobrir os órgãos genitais, eles sabem que eles ainda não sabem, né, que a menina, né, é diferente do menino. Mas como é que a gente trabalha isso? É em cima das perguntas deles. Então, aquilo que a Leandra falou é o seguinte: olha, a minha filha chegou e perguntou o que é isso? E ela respondeu o que é aquilo. Ela respondeu certo, né? Foi perguntado o que é, ela não deixou a filha com dúvida e respondeu o que é. Aí, claro que no momento em que você responde, ela pode perguntar outras coisas, né? Tá, mas quando, né? O que vai ser utilizado e como que é? Mas aí é uma outra questão que vai sendo trabalhada, né? Então, à medida em que as perguntas vão surgindo, os pais vão respondendo. É diferente da gente chegar assim com um filho adolescente e jogar em cima da mesa. Olha, vamos conversar, é isso aqui. Aí é uma forma que acaba invadindo o espaço desse adolescente, né? Então, é estar disponível para conversar. Então, é importante falar em uma escola? É importante. E é muito feito, né? Isso é muito realizado já pelos profissionais de saúde, né? Chegar em uma escola e falar, levar uma palestra e tudo mais. Isso é realizado sempre, há bastante tempo. Agora, envolver os pais nessas atividades, né? Subsidiar os pais, né? Com ferramentas de como trabalhar uma pergunta feita pelos filhos, né? Não é simplesmente falar, não, isso daí não está na hora de aprender, né? Bom, se a criança, se o adolescente escuta isso dos pais, ele vai buscar descobrir isso com outra pessoa, né? E aí pode ser com um outro adolescente, né? Um amigo, pode ser com um adulto. Às vezes acaba buscando uma referência na escola. Que bom que fosse assim, ou na unidade de saúde, mas acaba que às vezes busca, né, na figura de uma outra pessoa que não tem o tato adequado para lidar com essa informação e acaba despertando, né, outros problemas importantes ali com relação à sexualidade desse adolescente também. Então, esse tipo de reflexão a gente precisa ter para poder desenvolver algo, né, diferente daquilo que já é feito hoje. E é isso que eu peço para que vocês façam, né? Reflitam, assistam. Eu vou procurar aqui o link do YouTube que possui, né, o documentário Meninas completo, para que vocês assistam ele também. E aí amanhã a gente conversa sobre as ISTs, né? E também formas de lidar, de que a gente possa conversar, e a gente faz um fechamento aí, tanto com relação às ISTs, como com relação à gravidez na adolescência. Vocês aguardem lá no link do grupo de vocês, que eu vou mandar o link do YouTube que possui o documentário do Meninas. Ok, professor. Tá Aguardando. bom? Tenham todos um bom final de manhã, um bom dia, né?
Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amém. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Obrigada, Bom dia. Tchau, Obrigada. professor.